Sidney, o Eurico não veio hoje? Poxa vida, hein? Eu queria fazer uma emenda, não é os coisas, agora em geral. Vamos adiar de novo? Não é só emenda, porque ele está assim. Na época, você mesmo ia se levantar, tem que mudar, não é transporte de passageiro. Todos os transporte de objetos. Quero nem saber o que é, só fala assim e fica quieto, assim na hora. Não, de jeito nenhum. Entrega mais esse daqui e fala a mesma coisa. Pega o tamanho do chefe. Dá até duas mil, Marcelo? Não, mas só. Deve ser alguma coisa que assim. Só aqui, chefe? Assim, nessas duas vezes. Aí está meu amigo. Você parece meu sobrinho. Mora lá em Votuporanga. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão ordinária. Tá. Com 16 vereadores presentes, tá ruim, hein? Com 16 vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na segunda sessão ordinária de 10 de fevereiro de 2009. Projeto de Lei Complementar 856/2009, prefeito Miguel Haddad, que revoga a Lei Complementar 451 de 2008, que prevê regularização de obra nas condições que especifica. Projeto de Lei de número 10.188 de 2009, do vereador Durval Lopes Orlato, que regula o transporte escolar público gratuito para creche e ensino fundamental. Projeto de Lei 10.189 de 2009, também do vereador Durval Lopes Orlato, que regula no âmbito municipal o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Projeto de Lei número 10.190 de 2009, do vereador Júlio César de Oliveira, que prevê estacionamentos para bicicletas. Projeto de Lei número 10.191 de 2009,
também do vereador Júlio César de Oliveira, que denomina Praça Renato Storani, o canteiro central da Avenida 14 de Dezembro, situado entre os números 730 e 1200. Projeto de lei de número 10.192 de 2009, do vereador Silvermani, que proíbe corte de árvore eritrina localizada na Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, Jardim Paraíso. Moção de número 3 de 2009, também do vereador Silvermani. Apelo ao Ministério da Justiça e ao Supremo Tribunal Federal em prol do acatamento da decisão do CONARE, que extradição do italiano Cesare Battisti. Moção número 4 de 2009, do vereador Gustavo Martinelli. Apelo ao governo do Estado por implantação de novas faculdades públicas em Jundiaí. Essa era a matéria do pequeno expediente, senhor presidente. Muito bem, senhor primeiro secretário. As listas de requerimentos de alçada do plenário e de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição de todos os senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Senhor presidente, uma questão de ordem, eu não estou conseguindo registrar aqui a presença. Gentileza. Agora sim. Havendo número regimental, passamos à ordem do dia. Tendo a ata da primeira sessão ordinária, realizada em 3 de fevereiro de 2009, permanecido à disposição dos vereadores pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 35, requerimento que vem assinado pela vereadora Ana Tonelli, de adiamento para a sessão ordinária de 24/3/2009 da apreciação do projeto de lei complementar número 800 de 2006, do prefeito municipal, que altera a lei complementar 26 de 91, para modificar e revogar as disposições sobre o Conselho Municipal de Transportes. Está em discussão o requerimento. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Apenas para não me utilizar da tribuna, justificando o pedido
de adiamento, e já falei com a grande maioria dos senhores vereadores, e essa maioria concordou em que fosse adiado, em conversas lá na nossa diretoria administrativa, com a vereadora Marilena Negro, e depois falando também com o próprio vereador Julião, houvemos por bem pedir o adiamento desse projeto para que possamos colocá-lo de acordo com as discussões, até porque nós não temos nenhum representante, não é? E dizia o vereador Julião, é óbvio, não podemos ter um representante vereador, mas um representante funcionário de carreira da casa poderá nos representar no Conselho de Transportes. Então, eu acho que algumas coisas poderão ser modificadas para que esse processo seja viável e depois execuível. Não adianta nada voltarmos aí um projeto que ele vai estar oco, como esteve até agora. Então, essa é a razão do pedido desse adiamento, e eu conto com a compreensão dos vereadores. Obrigado, presidente. Muito bem, vereadora. Continua em discussão. Requerimento em votação. Não, imagina, fica tranquilo. Com 15 vereadores votando pela aprovação, e essa presidência que não vota, o requerimento de número 35 de adiamento está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de informar os senhores vereadores que estou deixando de apresentar 3 emendas que rapidamente nossos funcionários prepararam, que eu encaminhei na tarde de ontem, tentando dar um pouquinho, qualificando um pouco mais as representações dentro desse projeto primeiro que está sendo adiado para março. Então, em conversas aqui com alguns vereadores e também com o secretário Horaci Gotardo, nós transformaremos essas emendas, nesse primeiro momento, em sugestões que encaminharemos através de ofício e indicação para o Executivo. E gostaríamos de estender um pouco mais essa discussão com os senhores, que apresentarei essas sugestões também aos demais vereadores, que acho que é um momento bastante oportuno para que esta administração demonstre o seu interesse em realmente ter um conselho de transportes que atue, que tenha uma dinâmica bastante participativa aqui na cidade. Então, eu agradeço o adiamento por parte da iniciativa da vereadora Ana Tonelli, porque vai nos auxiliar a ter uma norma que realmente demonstre a razão da instalação de um conselho de transporte na cidade. Próximo item da ordem do dia, projeto de lei complementar, número 849. Essa presidência recebe o requerimento de número 36 do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, de adiamento para o dia 31/3/2009. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Esse pedido de adiamento seria do próximo item, senhor presidente, por gentileza. Acho que houve uma confusão, né? Foi errado. O senhor me perdoe, vereador, foi invertida a ordem aqui. Então, essa presidência recebe o requerimento de número... Ah, não, segundo item. Então, a gente... Não, é que tem que refazer o... Tá certo. Segundo item da ordem do dia, projeto de lei complementar número 849/2008, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera a lei complementar 417 de 2004 para, no Conselho de Gestão da Serra do Japi, prever representante permanente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. O projeto de lei está em discussão e com a palavra o seu autor, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. É um projeto simples também. Projeto que prevê a cadeira
no Conselho Gestor da Serra do Japi, da UAB, visando enriquecer com pessoas ainda mais técnicas na preservação, enfim, na coordenação de ações em relação à Serra do Japi, do seu desenvolvimento autossustentável, algum projeto futuro turístico e tantas outras coisas que certamente acontecerá com a nossa serra, visando sempre a proteção do nosso meio ambiente e da nossa valorosa e valor inestimável que é a nossa serra. Este vereador prestou atenção um pouco mais na Serra do Japi, a partir do ano passado, de conhecimento de todos, que esse vereador foi, inclusive, perseguido como se fosse um dos que queriam destruir a Serra do Japi. Foi acusado de estar arrancando árvore com trator, às vésperas das eleições, por uma reforma que foi feita de uma família próxima de minha esposa, aliás, da minha esposa, e isso com fim eleitoreiro, a gente viu, né, para denegrir a imagem desse vereador. Mas foi bom que eu acordei, senhor presidente, para com a Serra do Japi. Eu fui conhecer a serra, e era uma falha desse vereador, porque a chácara então mencionada ali é no pé da serra, mas eu precisei ir na serra mesmo e ver o que está acontecendo. E eu vi movimento de terra, eu vi cercas elétricas, eu vi espinho, essas coroas de Cristo que não é nativa da serra, que é um absurdo, que ferem os nossos animais, prejudicam a nossa fauna, também a nossa flora ali mesclada com árvores que não são nativas de nossa serra. Tantas coisas que precisam ser vistas. Tanto é que este vereador chegou a pedir ao nosso prefeito eleito, e eu sei que ele está pensando nisso, em impor à Secretaria do Meio Ambiente, especificamente para cuidar da serra. E ele está pensando com carinho de ampliar ações, sabendo da responsabilidade que tem o prefeito Miguel Haddad com o meio ambiente também. E eu fico feliz com isso. Mas o certo é que eu gostaria de expor a Vossa Excelência uma cadeira por quê da OAB? Porque eles têm o que apresentar tecnicamente, comissão do meio ambiente, advogados formados mesmo, ambientalistas. E eu, estudando ali 16 cadeiras do Conselho, acho que embora tenha pessoas que residam na Serra, 4 cadeiras da administração e da iniciativa também privada, isso é tudo muito bom, mas eu acho que é imprescindível um órgão como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, estar ativamente ali, permanentemente, cuidando e vendo com os olhos técnicos que eles têm, no Conselho Gestor. Então, é para isso, para até prevenir de catástrofe, como tivemos agora, que a gente viu uma tromba d'água em Jundiaí, e essas pessoas técnicas podem até ter uma visão mais ampla ainda a lei permita de fazer ações preventivas no nosso meio ambiente e com a nossa serra. Então, é nesse sentido que eu propus esse projeto e peço aos nobres pares para que nos ajudem aprovando este projeto, para que uma entidade tão grande importância como a OAB esteja permanentemente neste Conselho Gestor da Serra do Japi. Senhor presidente, muito obrigado. São essas palavras do vereador Val. Projeto de lei complementar número 849 do vereador Enivaldo Ramos de Freitas continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Durval Orlato. Olha, eu gostaria de dizer que esse projeto recebeu... Por gentileza, vereador. Sim. Vossa Excelência poderia usar a tribuna? É facultativo ou obrigatório usar a tribuna, senhor presidente? Para usar da palavra, tem que usar a tribuna, Okay. vereador. Ou então peço uma questão de ordem, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto recebeu parecer contrário da consultoria jurídica, até porque não é de hoje, tanto criar quanto alterar a composição de conselhos no município é ilegal, porque é uma atribuição exclusiva do prefeito municipal. Mas entendo que pode ser um instrumento de pressão, partir dessa Câmara, sugestões de alteração no Conselho, porque, afinal de contas, faz parte dessa Câmara também colaborar para com o prefeito,
para que ele veja que a Câmara está se posicionando no sentido favorável a ter um membro da OAB no Conselho Gestor da Serra do Japi. Eu espero, vereador Val, que Vossa Excelência possa sensibilizar o seu prefeito para que ele adote essa lei, não a vete, e que nós tenhamos um representante da OAB no Conselho Gestor da Serra do Japi. Certamente não sanará o vício jurídico, mas eu duvido que alguém questionaria na Justiça o assento da OAB no Conselho Gestor da Serra do Japi. Então, nesse sentido, eu quero também aqui estabelecer, pelo menos de minha parte, um diálogo com os demais vereadores, no sentido de que há projetos que podem receber o parecer pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade, mas em casos como esse, é uma pressão que fazemos ao Executivo ao aprovarmos esse projeto, para que o Executivo ao menos tenha que estudar o caso, né, e se posicionar. Pode ser que ele vete o projeto e imediatamente mande uma lei para cá, sanando o vício, mas o papel da Câmara acabou sendo cumprido, que era de pressionar o Executivo por uma melhoria que nós julgamos necessária. É óbvio que delimitar onde é que os projetos ilegais e inconstitucionais possam ser aprovados com constância nessa Câmara é um pouco complicado. Mas eu entendo que mexer em conselhos, em diretrizes que possam favorecer um pouco a população, em coisas que não mexem com a questão urbanística, a questão ambiental como um todo, dá para a gente aprovar até como forma de fazer pressão executiva. Então, mesmo tendo esse vício da ilegalidade e inconstitucionalidade, o nosso posicionamento será favorável ao seu projeto, vereador. Obrigado. Projeto de lei complementar número 849, continua em discussão. Com a palavra o vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e o público aqui presente nesta manhã. Eu quero aqui cumprimentá-lo, o nobre companheiro, autor do projeto de lei, de autoria, nobre companheiro Enivaldo Ramos de Freitas. O presente projeto de lei complementar altera a lei complementar 417/04 para, no Conselho de Gestão da Serra do Japi, prever representante permanente da Ordem dos Advogados do Brasil. Senhores vereadores, senhor presidente, o projeto de lei da iniciativa do nobre vereador veio com parecer contrário da Justiça e Redação, mas sabemos aqui que esse projeto de lei é de grande importância para a sociedade jundiaiense e também para os demais vizinhos de municípios desta cidade. E sabemos que aqui está dizendo, também se deve considerar que o Executivo não solicitou qualquer autorização para a finalidade preconizada, e nesse sentido está o vereador legislando concretamente. Sugere-se, desta forma, ao nobre vereador, a apresentação da indicação ao prefeito e considere que realmente é implantar a medida intentada. Mas veja bem, um projeto de lei desta qualidade, deste nível, eu acho que, com certeza que a bancada do PDT é e será favorável ao projeto de lei. Porque todos os projetos de lei que realmente nascem nesta casa, muitas vezes não nasce da iniciativa do Executivo. Então, acho que devemos ter, ou termos algo aqui, que possa mostrarmos que esse projeto de lei tem uma grande responsabilidade. Então, portanto, senhor vereador, autor do projeto de lei, a bancada do PDT será favorável ao voto.
Eu acredito, para tornar um projeto de lei deste nível, desta envergadura, numa simples indicação, eu acredito que o momento não é oportuno. E, portanto, o voto do vereador Zé Dias, e com certeza do nobre companheiro, vereador também Fernando Bardi, será favorável ao projeto de lei. Espero que o senhor prefeito analisa bem todo o mérito do projeto e possa fazer com que isso venha ser realizado dentro daquilo que fica bom para o executivo e também é bom para o legislativo, que as suas iniciativas nascerão daqui, e é um trabalho em conjunto, legislativo e também o executivo desta cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. Projeto de lei de número 849, continua em discussão. Solicito a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Em primeiro lugar, parabenizar a iniciativa do colega Val, sobre essa questão e deixar bem colocado aqui, principalmente nós, como representantes do Partido Verde, essa preocupação com o meio ambiente. Informando ainda que, apesar da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ter dado parecer contra, que nem o nobre colega Durval e o José Dias falaram, realmente serve como uma forma, entre aspas, de cutucar o Executivo, para que realmente, caso vete esse projeto, que insira esse item na pauta. Muito embora esteja previsto já, mas de uma forma muito que en passant, muito por cima, e aí foi bem falado pelo Val, no inciso 5º, do artigo 16, ele fala sobre profissionais liberais, mas não faz a nomeação efetiva de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Dessa forma, a minha questão, e acredito que dos colegas também, né, acatando a responsabilidade de cada um, é pelo voto favorável. Satisfeito. Bem, senhores vereadores, projeto de lei complementar número 849, do vereador Val, continua em discussão. Em votação. Vereador Paulo Sérgio, por gentileza. Com 15 votos favoráveis, essa presidência aqui não vota. O projeto de lei complementar número 849, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera a lei complementar 417 de 2004, para, no Conselho de Gestão da Serra do Japi, prever representante permanente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Somente para agradecer os nobres pares por entenderem o mérito do projeto. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador. Próximo item da ordem do dia. Agora sim, vereador Val. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 36, de adiamento para a sessão ordinária de 31/3/2009, da apreciação do projeto de lei número 9.986, 2008, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que veda aos clubes e outros estabelecimentos contratar transportes clandestinos de passageiros. O requerimento está em discussão. E com a palavra, seu autor, vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, eu discutindo ainda com o vereador Julião acerca desse projeto, e me foi solicitado para adiar mais uma vez, para tentarmos sanar o problema também da ilegalidade. Mesmo porque, senhor presidente,
nós recebemos também o parecer contrário no jurídico, parecer jurídico contrário, porque entendeu o jurídico que nós estaríamos legislando sobre transporte, e esta não é a intenção deste projeto, de forma alguma. A intenção seria mais ou menos pegar o receptador que incentiva o roubo de qualquer coisa. Só para entendermos uma metáfora pequenininha, porque o transporte clandestino não é de passageiro, de qualquer tipo de transporte clandestino na cidade irregular, que somos contra. Mas, como é difícil a fiscalização, é visando contribuir com a fiscalização. Mas nada sobre transporte. E inibir aquele que incentiva, que abastece esse tipo de prática na cidade. Né? Qualquer pessoa jurídica que venha fazer a contratação do serviço de contratação de transporte ilegal. O senhor permite uma parte, vereador? Pois não. Não sei se no requerimento pode ter a parte. Eu acho que Vossa Excelência tem uma parte. Vai. Senhor vereador, eu quero até cumprimentá-lo pelo projeto de lei, mas onde há um trabalho, e um trabalho com seriedade, claro que nós temos um trabalho com seriedade nesta cidade, mas precisa ser um trabalho como o transporte coletivo, mostrarmos que o trabalho é eficiente, o transporte coletivo da cidade sendo eficiente, com certeza não haverá esse tipo de trabalho clandestino, como Vossa Excelência está citando, porque o transporte coletivo, quando é de grande eficiência, de qualidade, com certeza de conforto também, isso vai passar para a nossa população, até no sistema aí hoje da cidade, referente ao transporte de outros veículos, como carro, enfim, né? O centro da cidade congestionado, né? Então, portanto, eu acho que o transporte coletivo serve para todos nós, desde quando tem uma boa qualidade, senhor vereador. Perfeito, vereador. Contribui muito com a nossa explanação aqui, porque eu ressalto que não é simplesmente o transporte clandestino. Não estamos legislando sobre nada de transporte, e sim sobre quem incentiva qualquer tipo de transporte, com cargas vivas ou não, ou pessoas ou objetos, uma transportadora regular com uma irregular. Então, somos contra a qualquer prática irregular que prejudica os profissionais que têm seus CNPJs, recolhem seus tributos nos cofres públicos, e os outros que não são onerados a nada, oferecem um serviço de um preço mais acessível, porém de baixa qualidade, e fica furtando os nossos cofres públicos e darem um retorno maior para a nossa população. Então, seria nesse sentido. Então, não é sobre o transporte clandestino, é o transporte ilegal, mas quem contrata o transporte ilegal de qualquer natureza. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento do vereador Val sobre o adiamento do projeto de lei. Dada a palavra. Sem ninguém pedindo a palavra, vai à votação. Eu não voto, né? Muito bem. Já foi aprovado um mês, né, vereador? Está aberta a votação novamente, já sanado o problema. Ponho 2. Durval. A Helena não. Foi com mãozinha ou abstenção?
confirmando 13 pela aprovação do requerimento, 2 vereadores ausentes e essa presidência que não vota. Aprovado o requerimento, vereador Val. Solicitaria agora. Oi, som. Obrigado, doutor Paulo Sérgio. Tive que me ausentar por alguns minutos. E vamos ao próximo item da ordem do dia, que é o projeto de lei número 10.082, do vereador pastor Roberto Conde, que prevê manutenção do sistema de ar-condicionado dos ambientes climatizados de uso coletivo. Com a palavra, vereador pastor Roberto Conde. Acho que está precisando de manutenção também o nosso som aqui, né, senhores vereadores? Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham aqui na Câmara Municipal, pela rádio, pela internet, projeto de lei número 10.082 prevê a manutenção do sistema de ar condicionado dos ambientes climatizados de uso coletivo. Esse projeto, ele tem a seguinte proposta, né? Eu queria até ler uma reportagem que nós preparamos, que eu não assisti, mas chegou ao meu conhecimento, que foi exibida no Fantástico, uma matéria relacionada a esse projeto. E diz assim: uma nuvem imunda de poeira, muita sujeira acumulado e até ratos mortos. Imagens foram gravadas dentro de tubos de ar condicionado em prédios públicos e particulares de São Paulo, por onde passam dezenas de milhares de pessoas. Foi tudo registrado por um robozinho que tem uma câmera acoplada e também uma espécie de escova. A filmagem foi feita em tempo real. Enquanto o robô estava fazendo a limpeza, o operador acompanha esse serviço. Em curvas, onde a velocidade do ar é menor, fica mais sujeira, explica Leonardo Kozak, diretor da Associação Brasileira de Ar-Condicionados. E diz mais: o robô é fabricado no Brasil e já descobriu problemas no ar-condicionado de aeroportos e até hospitais, né? Aqui a gente vê algo até, a pessoa vai para o hospital para ficar curada de uma determinada enfermidade, em alguns casos ela contrai uma outra doença, né? E diz Excelência, aqui, permite uma parte, vereador, antes que o senhor conclua a leitura? pode ser. É para cumprimentá-lo pela apresentação desse projeto. Eu também assisti a reportagem, não é? E nós temos fato concreto, não é? Um deles que nós conhecemos e nos lembramos com saudades da pessoa, o Sérgio Mota, não é? O ex-ministro do PSDB, que adquiriu uma fibrose, uma doença do pulmão, e foi caracterizada e foi constatada que realmente tenha sido em virtude de ele, que sempre foi um executivo, sempre trabalhando em ambientes fechados, sem ventilação, e usando, né, se utilizando do ar-condicionado, e esse ar-condicionado que Vossa Excelência cita aí, sem manutenção, e fez com que perdêssemos uma figura exponencial da nossa política. Parabéns, vereador, pela apresentação do projeto, e vamos torcer para que seja logo regulamentado e colocado em prática, pelo menos na nossa cidade. Obrigado. Eu agradeço a nobre vereadora, e complementando também, diz que na reportagem falou a respeito da jovem Aline Borges, né, que sofreu, né, teve que amputar os dedos dos pés e as pontas dos dedos das mãos. E diz aqui o pai dela: a gente chegou a acreditar que íamos perdê-la, o pai de Aline. Hoje a Aline está consciente, o que é um pouco mais tranquilizador. Ao Fantástico, o pai da Aline contou
que ela viajava muito a trabalho e que passava horas no ar-condicionado. Nesse último semestre foram 22 cidades porque ela passou. Nessas cidades, quase todos os hotéis tinham ar-condicionado. Ela dormia com ar-condicionado. E ali ele avalia. Em 1998, aí fala aqui do ex-ministro, né, falecido, Sérgio Mota, também que contraiu uma bactéria, né, em virtude também do ar-condicionado. Então, eu peço aos nobres pares... Senhor, permita uma parte, vereador? Concedo. Aqui, pastor Conde, aproveitando o ensejo do teu projeto, eu até sugeriria a Vossa Excelência que solicitasse aqui da Câmara, nos últimos 3 anos, o grau de periodicidade da manutenção dos nossos ares condicionados aqui, até por conta de que é necessário que se faça realmente essa manutenção em todos os ambientes, inclusive os ambientes públicos, o PROCON, onde fica muita gente, e outros lugares que ficam muitas pessoas expostas, né? Então, se Vossa Excelência puder trazer essa contribuição para essa casa, nós vamos provar que, espero que sim, né, que a Câmara já está dando exemplo e faz manutenção periodicamente dos aparelhos de ar-condicionado que temos aqui. Eu agradeço o nobre vereador Durval Lato por essa contribuição, com certeza vai enriquecer o nosso projeto. Vereador Júlio César. Obrigado, pastor. Eu gostaria de cumprimentá-lo, já tive a oportunidade de, antes do início da sessão, de dizer da qualidade do projeto que vem no intuito de melhorar a questão da saúde pública. Eu acho que esse é um assunto que tem que ser realmente cobrado. Eu acho que essa legislação ela vem ajudar no sentido de que a gente tenha qualidade de vida. Acho que o que o vereador Durval colocou também seria um pedido desse vereador aqui, faço também minhas as palavras do vereador Durval, para que a nossa direção da Câmara aqui possa estar, né, tomando e mostrando as medidas preventivas que são colocadas, para que a gente possa servir de exemplo, para que outros órgãos públicos também o façam, né, de maneira a mostrar a toda a população de Jundiaí que nós temos tido esse tipo de cuidado com a nossa população. E, sem sombra de dúvida, a gente espera que o privado, as grandes indústrias que se utilizam de ar-condicionado, os bancos, também venham a entender que essa é uma questão, uma preocupação de saúde. Parabéns, pastor Roberto Conde, com certeza o voto do Julião, acredito que o voto da bancada do PSDB será favorável à aprovação desse projeto. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Agradeço a todos, aqueles que apartearam a minha fala, e eu tenho certeza que todos os vereadores irão votar favorável. Projeto de lei 10.082, continue a discussão, com a palavra o vereador Silvio Armani. Já tem, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei número 10.082/2008, do nobre companheiro pastor Roberto Conde, prevê manutenção do sistema de ar-condicionado dos ambientes climatizados de uso coletivo. Está de parabéns pela iniciativa. Eu tenho rinite, tenho sinusite, então são situações que a gente percebe que, conforme o ambiente, conforme o local, os problemas se tornam mais graves. Então, há realmente necessidade disso. Mas eu gostaria também de levar essa discussão para um outro lado. Participando de grandes eventos, e a gente lembra também de importantes e movimentados centros comerciais aqui no município de Jundiaí, e até para não fazer propaganda, eu vou citar apenas um local que é de domínio público, o Cartório de Registro Civil da Rua Marechal, adotam umidificadores de ar. Tá? Então, junto com o ventilador, existe uma brisa, um vaporzinho de água, que, para quem tem problemas de saúde, aquilo ali não atrapalha em nada. A gente percebe que o ambiente fica até mais agradável.
Na época em que fui diretor do Serviço Funerário Municipal, nós sugerimos à Fundação Municipal de Ação Social, inclusive, esse tipo de equipamento, e, lamentavelmente, algumas pessoas entendem que faz muito barulho. Eu discordo, e, por coincidência, nessa sessão, nós fizemos uma indicação pedindo melhorias no sistema de ventilação do velório municipal Adamastor Fernandes. E, com certeza, na opinião da maioria da população que faz uso de um equipamento público de tão grande movimentação, a solução realmente não seria ar-condicionado, e sim esses umidificadores de ar. Tenho a opinião favorável desse vereador, está de parabéns mais uma vez. Permita uma parte, nobre vereador. Eu agradeço, senhor, pela fala, e até respondendo ao vereador Durval Lato, ele me deu uma sugestão muito boa. Eu, em contato com a minha assessoria, foi dito que aqui na Câmara Municipal, regularmente, todo mês, uma equipe vem aqui na Câmara. Eu até vou encaminhar um ofício para o presidente Tico, mas eu fiquei sabendo que todo mês é feita a manutenção nos ar-condicionado. Então, justiça seja feita, né? Exatamente, eu acho. Exatamente. Na opinião desse vereador, o poder público realmente tem que dar exemplo em todos os sentidos. Então, aquilo que é determinado à população, o poder público tem, em primeiro lugar, estar fazendo. Eram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Continue a discussão ao projeto e com a palavra o vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, eu, antes de pronunciar sobre o projeto, gostaria de pedir ao presidente uma questão de ordem. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, obrigado. O vereador que me antecedeu, Silvinho Hermani, falou em relação aí desses umidificadores de ar. Esse final de semana foi um final de semana muito triste. Trabalhamos muito, com tromba d'água, e perdemos muitos entes queridos também. É uma data que judiou de Jundiaí. A natureza não só de Jundiaí, da região, né? Pessoas morreram e tal. Mas, em particular, ontem eu estava no velório, por algumas horas, de manhã, um pouco de madrugada, à noite, que faleceu a mãe do nosso ex-prefeito, atual chefe da Casa Civil Juca, a senhora Odília. E essa questão de ordem seria exatamente para pedir a Vossa Excelência que dedicasse esta sessão em homenagem a ela e a todos os seus familiares, e dizer que ontem, mesmo no momento de dificuldade, eu notei e teria feito a mesma indicação que o Silvinho fez, né? Estamos falando de ar-condicionado e tal. Eu achei ali uma falta de organização muito grande ali no velório. Aquelas cortinas precisavam ser abertas, não tinha ninguém para abrir. Isso porque o Silvinho não estava mais lá como diretor, porque onde estava o negócio funcionava. Mas abafado, não tinha ventilação, e fez muita falta esse umidificador de ar lá, ou mesmo ar-condicionado. Então, um lugar como aquele, não dá para entender. Então, falta um pouco de administrar melhor aquilo lá mesmo, que foi muito bem administrado. Mas, nesse momento, nesses dias, uma falha muito grande, uma aglomeração de pessoas, todas importantíssimas, com um número grande de familiares e amigos, e ali, difícil ali a respiração, prejudicado muito, por falta de um equipamento como esse sugerido por Vossa Excelência. Então, meu pedido especial, senhor presidente, se Vossa Excelência deferisse esta sessão em homenagem aos familiares da mãe do nosso querido Juca, todos os seus familiares. Obrigado, senhor presidente. Está deferido, vereador, e essa sessão, então, fica dedicada à dona Odília, tá bom? E tem a palavra o vereador Val. Obrigado, senhor presidente. E gostaria de antemão de parabenizar o autor desse projeto, até no carro, né? A gente anda com o ar-condicionado ligado, com um calor insuportável, e deixa aí um alerta para todo mundo, né? Que os executivos, meu carro não tem problema, o meu mesmo não tem ar, mas a gente anda bastante por aí e faz mal, né? Tem que fazer a higienização lá também, periodicamente. Pessoas ficam doentes, às vezes não sabem por quê, executivos.
em todo o ambiente. É um perigo que o homem vai cada dia mais criando os seus equipamentos para acomodar, dar condições mais de trabalho e tal, mas precisa ver também em tudo a prevenção, né? Parabéns, nobre autor do projeto, e que se instale os umidificadores de ar onde precisa, o ar-condicionado, mas que não nos esqueçamos de fazer a manutenção preventiva para o bem-estar de todos. Parabéns, nobre autor, votarei favorável. Eu fico aqui impressionado com a maneira como o presidente conduz a sessão, né? A gente não pode nem se dirigir direto ao autor, um vereador, temos que nos dirigir à presidência, e até agora o presidente não me repreendeu. Obrigado, senhor, e os demais vereadores também. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência tem toda a liberdade, vereador. O projeto de lei 10.082 continua em discussão. Com a palavra, o vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e o público aqui presentes, projeto de lei número 10.082, de autoria do vereador Roberto Conde de Andrade. O presente projeto de lei prevê a manutenção do sistema de ar-condicionado dos ambientes climatizados de uso coletivo. E digo mais, senhor nobre companheiro vereador Roberto Conde, aqui está a justificativa, e eu acredito que o projeto de lei, pelas duas comissões, né, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social, deu pareceres favoráveis, né, e a gente sabe que o projeto de lei em questão pretende ratificar o disposto no regulamento técnico aprovado pela portaria número 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério de Saúde. E a fim de garantir a manutenção e a fiscalização dos sistemas de ar-condicionado dos ambientes climatizados de uso coletivo. E digo, nos termos do artigo 30, inciso 1, 2 e 2 da Constituição Federal, cabe ao município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Portanto, o presente projeto de lei encontra-se em conformidade com o texto constitucional, e o projeto está revestido pela legalidade, parecer da Casa número 1254, e é um projeto de grande interesse à nossa sociedade, à nossa população, que realmente espera das pessoas que foram escolhidas na eleição de 2008, agora passada. Esse é o trabalho do vereador ou dos vereadores na Câmara Municipal desta cidade. Parabenizo ao autor pela iniciativa, um trabalho... Vereador, me concede uma parte? Tem a parte, vereador. Eu queria até aproveitar a fala do senhor e agradecer ao parecer jurídico da casa, né, que nos orientou, e através dessa orientação, nós fizemos uma emenda, né, no artigo 1º, parágrafo único, onde colocamos ao órgão competente, segundo a sugestão do jurídico da casa, e no artigo 2, inciso 2, descumprida a notificação, multado em R$1.000. Nós não tínhamos posto o valor e tínhamos colocado também a Secretaria de Saúde, e ele nos orientou a colocar o órgão competente. Então, quero agradecer ao jurídico da casa. Essas são as palavras do nobre companheiro, o vereador Roberto Conde, e assim, é um trabalho em conjunto, vereadores, né? A Câmara Municipal está aí, o exemplo, né, da consultoria, né? Um voto realmente de confiança, aquilo que realmente foi consultado entre as comissões e também a casa, no qual deu parecer de todos eles favoráveis. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. O voto do vereador José Dias e da bancada do PDT é favorável, e vamos votar no projeto de Vossa Excelência.
Projeto de lei número 10.082 de 2008, do vereador Roberto Conde, continua em discussão. Em votação. Vereador Fernando Bardi, vereador Paulo Sérgio, por gentileza. Com 15 votos favoráveis, essa presidência aqui não vota, o projeto de lei número 10.082 do vereador pastor Roberto Conde está aprovado. Questão de ordem. Temos que votar agora A emenda. a emenda de número 1 ao projeto. Está em votação a emenda de número 1 ao projeto. Com 15 votos favoráveis, esta presidência que não vota, a emenda de número 1 ao projeto de lei número 10.082 está aprovada. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador pastor Roberto Conde. Gostaria de agradecer a todos os vereadores que foram sensíveis e aprovaram esse projeto tão importante para Jundiaí. Muito bem, vereador. Próximo item da ordem do dia, projeto de lei número 10.161, senhor prefeito municipal, então, Ari Fossen, que autoriza aditamento ao convênio objeto da Lei 6.693 de 2006, com o Instituto Jundiaense Luiz Braille, para atendimento de portadores de deficiência visual. O projeto de lei está em discussão. Em votação. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que não vota, o projeto de lei número 10.161, do prefeito Ari Fossen, que autoriza aditamento ao convênio objeto de lei 6.693, 2006, com o Instituto Jundiaense Luiz Braille, para atendimento de portadores de deficiência visual, está aprovado. Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Em cima desse projeto que a gente acaba de aprovar, desse convênio, né, desse aditamento no convênio, acho que passa a ser um valor bastante significativo, chegando aí daqui a 2 anos a R$300 mil mensais. Eu acho que, eu não sei se tem vindo, né, para essa casa, mas eu acho que poderíamos estar pedindo à Secretaria da Saúde, ou talvez ao próprio Luiz Braille, que encaminhasse um relatório do número de atendimentos, tendo em vista que ele se tornou hoje a referência nesse atendimento. E, pelas informações que nós temos tido, de um bom atendimento. Mas eu acho que até para que a gente possa ter conhecimento realmente do que está acontecendo na nossa cidade, se nós temos problemas ou não, se há necessidade ou não, até de melhorias no futuro, para que a gente tenha conhecimento disso, seria interessante se nós passássemos a receber também esses relatórios dos atendimentos que são feitos, do número de pessoas que são atendidas, do que acontece ou não com o convênio, senhor presidente. Muito obrigado. Questão de ordem. Muito bem, vereador. Procede a solicitação de Vossa Excelência e vamos providenciar com certeza, vereador. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de acrescentar a sugestão do vereador Julião, bastante preciso. Acho que é importante que as entidades também prestem, né, suas informações.
e que estendesse esse pedido também à entidade ATEAL. A gente tem observado, desde na legislatura anterior, que os relatórios que são apresentados da saúde em relação à ATEAL, ele junta o fornecimento de órteses e próteses, né, para os seus assistidos, e se mistura a assistência, efetivamente, com a produção lá, o fornecimento de próteses e órteses. Então, acho que é interessante que isso também venha de uma forma detalhada, porque eu não tenho conhecimento até que a própria Secretaria de Saúde detém essas informações. Então, acho que é uma forma, assim, de nós fiscalizarmos ou termos conhecimento de todas as ações das entidades. Então, estendo aqui, acrescento o pedido dessa sugestão, se Vossa Excelência puder solicitar, também para a ATEAL. Também é procedente o pedido de Vossa Excelência, vereador, e vamos encaminhar, com certeza. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. É só para adendar o que a colega Mariana Negro falou e também verificar outras entidades assistenciais de grande cunho social. E eu acho que realmente, para quem não conhece o serviço do Luiz Braille, eu fiz parte da diretoria do Banco de Olhos, está sendo uma gestão séria, eficiente. Quero parabenizar aqui o presidente da atual, que é o Pacheco, tá? Eu acho que foi de grande importância esse aditamento votado agora e que seja verificado, como a nobre vereadora falou, outras entidades assistenciais que prestam serviço nesse nível. Parabéns ao Luiz Braille e parabéns aos nossos colegas aqui por essa votação. Eu queria dizer a Vossas Excelências que já é regimental as entidades mandar para casa as suas atividades e seu balancete dos gastos, tá ok? Então, até o dia 31 de janeiro, tem uma data prevista, senhores vereadores, que eu passarei posteriormente para os senhores, que essas informações, ela regimentalmente chega até a casa, tá ok? Esta presidência recebe o requerimento ao plenário de número 34, de urgência, para apreciação do projeto de lei 10.176 do prefeito municipal, que regula o atendimento da população de rua. O requerimento está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, pedi a palavra nesse requerimento não com a intenção de rejeitá-lo, mas como desconheço o conteúdo do projeto entrado em urgência, não estava na pauta do dia, regula o atendimento à população de rua. O projeto tem diversos artigos aqui expressados nas suas folhas e anexos, algumas considerações por conta do Conselho de Assistência, enfim. Eu queria, nessa oportunidade do requerimento, dizer a Vossa Excelência que não me oponho a que ele entre na pauta do dia, mas pedir à presidência que, se possível, suspenda as sessões após a aprovação do requerimento, apenas para que a gente possa estudar melhor o projeto, argumentar aquilo que nós entendamos ser pertinentes no projeto, por 15 minutos, apenas para dar uma olhada no texto. Vai que algum dos vereadores queira apresentar alguma emenda ou coisa parecida, mas a princípio, votaria favorável. Acho que após a aprovação do requerimento, a suspensão por 15 minutos. Não seria nada prejudicial ao andamento da sessão, né, para que nós possamos ter total inteiramento do projeto que acaba de entrar de última hora. Muito bem, vereador. Julgo pertinente o pedido de Vossa Excelência e vou suspender até meia hora, se necessário, para que os vereadores possam se inteirar do projeto. Mas antes, vereador, eu gostaria que Vossas Excelências aprovasse o requerimento para que a gente possa prosseguir.
O requerimento ao plenário de número 34 continua em discussão. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, o requerimento ao plenário de número 34 está aprovado. Antes de suspender a sessão, eu queria citar a presença da secretária Cidinha Mazola, que pode participar da reunião até para esclarecer os nobres vereadores a pauta em questão. Está suspenso os trabalhos até 30 minutos, se necessário.